Já usaram o Mentimeter? Sim? Sim? Então vão ver que no topo dos slides vão ter pelo menos 2 slides que eu vou passar antes de chegarmos ao nosso exercício. Basta irem a menti.com e depois têm ali um código. Inserindo aquele código, ficarão perfeitamente ativos aqui na nossa dinâmica. Enquanto fazem isso, para vos entreter, esta agora é dedicada aqui ao Sr. Vereador. Hoje, no vídeo que vimos 2 vezes, nós ouvimos com grande prazer o que foi o elogio institucional da OCDE escolher Lolé como estudo de caso pioneiro. Esqueçam a OCDE, há indicadores de gabarito muito superiores. Como, por exemplo, Lolé apareceu no Público com um dos críticos mais exigentes que nós conhecemos, o Miguel Esteves Cardoso, e eu passo a ler. Se não leram, vão ler, porque vale a pena, vale a pena. Miguel Esteves Cardoso não é um indivíduo, digamos, tão benevolente, tão em contínuo, com tamanho grau de elogio, mas, diz ele, a certa altura, porque não se organiza uma excursão a Lolé com todos os presidentes de Câmara deste país, em que se façam o mesmo. Larguem-se todos no centro, dizendo que, se quiserem, podem regressar imediatamente. Olha, isto, para vereador da Câmara, é uma responsabilidade nos ombros. Por isso, mentalmente, aplaudam-se a vocês próprios, porque isto não se dá por obra e graça do Espírito Santo, isto dá-se porque há um trabalho, há muitos anos, consecutivo, consequente, sobre este município. Entretanto, eu estou a olhar, estamos todos a conseguir aceder ao Mentimeter? Perfeito. Antes de chegarmos também à nossa sessão de trabalho, foi-me pedido para vos dar alguns resultados de um trabalho que eu ando a fazer. Ora, o que é que eu ando a fazer? Há cerca de uns meses atrás, criei um inquérito nacional à ação climática local, dirigido a técnicos municipais. Porque é muito bonito ouvirmos apresentações, o meu ponto de vista era, eu quero é perceber na prática o que é que anda a acontecer. E este inquérito corre ainda, tem sido muito difícil recolher respostas completas, é um inquérito complexo, eu tenho mais de 60 municípios já completados e tenho uma forte representação aqui na AMAL e o que eu vos vou trazer hoje é somente algumas conclusões principais. Mas antes de irmos ao Mentimeter, que é tudo tecnológico, digital, e já que estamos aqui sentados há muito tempo, eu queria usar uma tecnologia nacional que é o Braçometer e de braço levantado eu queria vos perguntar uma coisa muito simples. Conhecendo o que vocês conhecem de Lolé, quantos é que acham que Lolé representa mais ou menos a realidade de 50% do país? Temos um otimista que levantou ali. Não se iniba, você fez assim. Ok, muito bem. Quem é que acha que Lolé representa 25% do que se passa no país? Quem é que acha que Lolé representa 15% do que se passa no país? Por favor, o braço ao meter, quando é para esticar, senão não vos consigo contar. Representa a nível de? A nível de performance da ação climática. Todo o tema que nós estamos aqui. 10%. 15, 10? Pois bem, é menos de 5. Menos de 5 diz muito sobre o Lolé, mas obviamente vai levantar aqui um conjunto de questões adicionais que é o que é que se passa com o resto do país. Logo hoje eu vou-vos dar aqui algumas notas de destaque, mas para entendermos muito bem o que é a realidade de Lolé, não esquecendo, numa lógica de coesão territorial, o que é a realidade do resto do país. Então, para terem aqui uma nota muito clara, há pouco falávamos, durante o almoço falámos, hoje em dia falou-se várias vezes da questão do funcionamento em rede. Uma peça fundamental do inquérito era perceber, de facto, com que grau de funcionamento em rede os municípios neste momento atuam ao nível da ação climática. E a larguíssima maioria tem rede muito baixa, muito baixa. Pode até ter rede nominal, ou seja, existir em comissões, existir em grupos de trabalho, até pertencer a determinadas redes internacionais, mas depois a prática, o que daí resulta para a dinâmica local, é muito reduzido. Se repararam, aqui Lolé não funciona exatamente assim. E basta verem a sala como está hoje. Esta realidade, se acontecer nos tais 5% do país, é uma grande sorte. E mais, o funcionamento em rede dá depois resultados consecutivos. E na semana passada, se eu não estou em erro,
Lolé ganhou mais um Urbact. Exatamente. Ok? Se repararem, em Portugal isto é muito comum. Municípios que se destacam, que têm uma curva de aprendizagem incremental, depois continuam a ganhar, continuam a ganhar, continuam a aumentar, continuam a aumentar, continuam a ganhar. Nós cada vez mais temos um grupo, e desculpem lá a expressão, de ganhadores, e depois temos outro grupo bem mais complicado. Contudo, a nível de política pública, olhamos para tudo de forma homogénea. Então, a realidade nacional, e reparem, eu estou a falar aqui, estou obviamente a elogiar a performance do Lolé, mas não quero deixar de descontextualizar, eu quero contextualizar no que é a noção nacional a nível da ação climática. Outro ponto muito importante tem a ver com o engajamento da sociedade civil e do setor económico. O setor económico, todas as apresentações dizem, é crucial. Quando se pergunta a nível técnicos, as respostas são baixíssimas. Há a ideia de planeou-se, preparou-se, reuniões de preparação para concretização, muito pouco. Okay? Por isso, cuidado quando às vezes ouvimos a apresentação, chamemos-lhe assim, bem intencionada, mas que não tem exatamente informação empírica de suporte. Há ainda um muito baixo engajamento entre o setor económico e a administração local a nível da ação climática. Outro ponto muito importante tem a ver com a dependência de atores externos. Há municípios, e reparem umas pistas que ouviram hoje, a equipa de Lolé começou a ser formada há cerca de 10 anos. Foi incrementalmente aumentada. São uma série de competências complementares que, de forma sustentada, se foram acrescentando. A maioria dos municípios não tem essa realidade. Uma coisa muito interessante da ação climática é que, em alguns municípios, tem o efeito canivete suíço. São indivíduos que fazem uma série de outras coisas, que fazem também a ação climática, que juntam-se, tentam, de uma maneira mais ou menos orgânica, muito pouco sistematizada, ir dando resposta a este tipo de desafios. Okay? Outro ponto extremamente interessante, a nível também do que são os eixos de diferenciação, uma das perguntas do inquérito tinha a ver com a questão da transferência de responsabilidades. O que é que quer dizer isto? Se pudessem escolher, queriam que houvesse uma mais forte descentralização a nível da ação climática ou o contrário. E vocês quase que podem imaginar a resposta. Municípios com menor capacidade técnica querem é que alguém tome conta do assunto. Então nós temos um país verdadeiramente dividido entre aqueles que têm uma maior autonomia na atribuição de resposta ao problema e aqueles que já estão num estado que dizem mais vale delegar e ser tratado de outra forma. E isso é extremamente interessante, porque associado à delegação de responsabilidades vinha, então, delegar em quem? E o quem aparece aqui, não sei se será para vocês intuitivo, obviamente as CIMs. As CIMs aparecem, mas depois sabemos que nem todas as CIMs têm essas competências, nem todas as CIMs têm recursos, etc, etc, etc. Ou seja, o inquérito revelou aqui um conjunto, até agora revelou aqui um conjunto de problemas estruturais que acho que não podemos ignorar. A nível dos eixos de convergência, onde é que as pessoas mais concordam? Esta ideia da formação de líderes. A ideia daquilo que se chama normalmente o técnico climático, ou seja, haver uma maior profissionalização do indivíduo que está a confluir diferentes valências ao nível da preparação e da implementação da ação climática. Esta ideia da gestão em rede, que é também muito interessante, e todos nós sabemos, quem trabalha numa administração pública, central, local, vocês sabem o que são as influências dos silos, os departamentos, as divisões, nem sempre é fácil haver transversalidade. Esta ideia da evolução de gestão em rede é dos pontos também mais destacados como uma necessidade, como uma convergência, digamos assim, de prioridade. E depois, lá está, quem não tem capacidade técnica pede às CCDRs, pede às CIMs, pede de onde venha. Orientações técnicas, uma forma, boas práticas, uma forma de maior partilha com aqueles que já vão mais à frente, com aqueles que sabem fazer melhor. E outra coisa, já só para terminar, é o fundamental. O fundamental aparece sempre como o salvador da pátria, porque muito mais que um PO regional é o fundamental que é flexível. E cada vez mais se percebe que a flexibilidade do financiamento ajusta-se muito melhor às diferentes necessidades de diferentes municípios. Pronto, isto só para vos dar aqui esta pista, há um conceito inovador muito interessante, que 3 técnicos de 3 municípios, de 3 zonas completamente distintas do país, usaram exatamente a mesma expressão que eu gostei muito, que é a ideia da auditoria intermunicipal da ação climática. Afinal, o que é que se passa?
Há planos, todos temos planos de ação, planos intermunicipais de adaptação, planos não faltam. Mas depois exatamente o que é que acontece? Logo, isto é uma coisa muito curiosa que os técnicos notam e que nós, infelizmente, ainda não colocámos em prática nenhuma estratégia desta natureza. Ora, dito isto, já todos estão então no Mentimeter? Sim? Fantástico. Eu tinha prometido ao David ali uma piada sobre os ODS. É muito curioso, quando o David fez a sua apresentação, na ligação entre a ação climática e o ODS 17, das parcerias, era uma das linhas mais fininhas que podia haver. Contudo, aqui nos cubos que alguém colocou, e muito bem, as parcerias são o grande suporte da ação climática, como podem ver ali fisicamente. Eu, como pessoalmente, acredito mais nos cubos. Estou muito curioso de ver agora como é que vocês reagem às perguntas que vão aparecer aqui no Mentimeter. Então, dito isto, vamos lá à nossa primeira interação. Neste momento, exatamente, se toda a gente tem... Obviamente a pergunta é para membros do CLA. Quem não é membro do CLA, fica a ver. Temos neste momento uma pessoa extremamente desiludida, mas uma maioria que ainda está... Estamos quase com um ritmo... Ora, temos 30 respostas registadas, estão aqui muito mais que 30 pessoas, por isso, e certamente mais do que 30 parceiros do CLA. Logo vamos esperar talvez mais 1 minuto ou 2. Quem ainda não o fez vai desistir, vai fazer... tivemos agora aqui nada como uma pequena pressão para dinamizar. É o chamado abanar o fundo do frasco, não é? Ora, agora que nos aproximamos das 50 participações, eu tenho agora aqui uma matreirice. Para aqueles que votaram na desmobilização, para aqueles que sentem que há alguma desmobilização, eu gostava que comunicassem, que nos dessem uma ideia do porquê. É assim que se aprende. Alguém se sente à vontade para quem votou, que sente que tem havido alguma desmobilização, podia comentar porquê? Porquê é que votou assim? Isto é a forma de aprender, temos que ser transparentes uns com os outros, assim é mais fácil. Não foi? Está-me a fazer assim, eu não sei, já estou na dúvida já. Ninguém que votou na desmobilização tem à vontade. Senhor vereador, vá lá fora um bocadinho, vá. Ele está com grande esportivismo a tapar os ouvidos. Ninguém. Meus caros, a ideia de partilha é também percebermos onde melhorar. Isto é extremamente importante. Participar às vezes é um pouco isto. E aqui não há obviamente, ninguém vai estar a avaliar a participação de ninguém, mas somente era importante aprender. Se não dizem nada agora, vai ser complicado, porque então vamos lá à segunda pergunta. Então agora é que ninguém vai dizer mesmo nada, não é? Se a primeira é entre os membros do CLA, agora é a relação entre o CLA e a Câmara Municipal de Loulé. Parece-me estar com sorte.
Ora, então agora vamos fazer o exercício mais fácil. Se apontar um problema inibe socialmente as pessoas, digamos assim, numa reunião deste tipo, aqueles que votaram no fortalecimento, língua portuguesa é muito traiçoeira, alguma das pessoas que votou no fortalecimento, e agora vou dizer isto 3 vezes até errar, podiam dizer-nos porquê? Espetáculo, vamos a isso. Força. Diga? Basta olhar para esta sala hoje, sobretudo de manhã. Eu fiquei impressionado quando cheguei, confesso. É uma mobilização. Então deixe-me que lhe diga para você comentar. Não é sobretudo de manhã, é sobretudo agora, que já passou este tempo todo. Se você quiser ver a verdadeira mobilização de um grupo, por isso é que eu tenho tanta admiração por Olé, é que até ao minuto último a sala costuma estar assim. Isso é que é um grande sinal de mobilização. Ora, está, ficamos assim, bem equilibrados. Mais algum comentário sobre o fortalecimento? Ahá, agora sim. Nada. Os projetos que foram apresentados, cada vez se têm mais projetos a serem apresentados, não é? E entre isto uma dinâmica, realmente não está parado, não é? Há mais projetos a aparecerem, mais dinamização, portanto, claramente se verifica isso. Então a mensagem para o seu vereador aqui é: mantenham os projetos a acontecer, concretize, que a dinâmica não esmorece. É isto? Dos privados também. Dos privados também. Ok, esse é um excelente comentário. Que mais comentários têm? Força. Diga. Sim, por favor. Eu levanto que é para projetar bem. Portanto, eu acho que já foi dito uma parte, que ali para o meu colega anterior, que tem a ver com haver mais projetos. Há mais divulgação. Mas devia haver mais ainda. Porque eu que sou de Biologia, estava baralhada com esta história dos ODS. Porque toda a gente fala em ODS, mas ainda não me chegou a mim nenhuma explicação sobre o que é um ODS. Portanto, fui ver, fui pesquisar, mas porque tomei a iniciativa. Não sei se a população, se a comunidade em geral sabe isto ou se é uma sigla das pessoas bem entendidas no assunto. Isto é o meu lado crítico sobre a questão que tem que ser dita. E parece muito bem. Sabe como é que teve impacto? Quando o vereador pede ao colega de cadeira: dá-me cá uma caneta que eu tenho que tomar uma nota. Excelente, está a ver? É que eu já estive para lhe dizer assim aqui por trás da cadeira, mas na realidade eu sinto isso. E penso que se eu falo na rua e falo com muita gente, porque as pessoas conhecem-me e vêm conversar comigo, o que é isto do ODS? E isso foi as pessoas perguntaram que me levou a ir pesquisar o que é. Portanto, a malta da área científica, desculpem, siga a malta, biólogo, tudo isto é fácil. Mas depois as pessoas da comunidade que não sabem nada do assunto, a certa altura afastam-se um pouco, porque aquilo é uma linguagem que eu não entendo. Penso que era excelente, até não sei se dentro da autarquia, todos os funcionários da autarquia sabem o que é uma ODS. Se não sabem, deviam saber, mas já lhes chegaram ao pé deles para lhes dizer a todos o que é um ODS, já convocaram reuniões com todos. É que eu não tenho essa informação. Portanto, isto é para dizer, estou a comunidade menos ainda. Mas, de qualquer maneira, o falar-se no assunto, o haver abordagem sobre isto, já é muito importante e já significa um fortalecimento. E já significa que... Agora, tem que se fazer mais. Sobretudo a questão da divulgação. Então vamos lá ver. Foi a mostra Vivacidade, que é a sala cheia, a ideia dos projetos, sejam eles da autarquia privados, a ideia da disseminação, a ideia desta academia local dos ODS para a população em geral. Que mais comentários positivos têm que justifiquem esta mobilização? Afinal de contas, todos vocês deram tempo das vossas vidas, digamos assim, da vossa atividade, para estar aqui.
que mais vos mobiliza? Um último comentário, para seguirmos em frente. Isto é um público difícil. Sala cheia, mas... mas participação aqui arrancada a ferros. E já agora, quem votou na desmobilização tem coragem agora de chegar à frente e dizer já agora porquê? Não? Vejo ali alguém levantar o braço, mas acho que é para ajeitar o vestido, não é para pedir a palavra, pois não? Pronto. Então vamos a outra pergunta. Quais as concretizações do CLA? Aqueles que estão a participar nas reuniões do CLA já há algum tempo, é-vos dado aqui um conjunto de opções, digamos assim, de identificação de concretizações que achem que o CLA conseguiu efetuar. No outros, depois poderemos discutir quais são. Mas pedia-vos primeiro que fossem respondendo... Perdão, diga. Eu creio que podem escolher até duas. Uma só? Uma só. David, está aqui uma missão de trabalho para o teu adapte. Bem, descontando aquelas dinâmicas grupais em que os humanos têm estas interações, quando há um grupo que segue à frente e escolhe algo, muitos tendem a escolher o mesmo, mas mesmo descontando isso, acho que há aqui uma forte tendência para a ideia da partilha de boas práticas. Curiosamente, um dos factos que mais destaca no inquérito que vos mostrei há pouco, curiosamente, outro facto que também se destaca no inquérito é a importância muito inferior àquilo que eu esperava, dada à captura de financiamento. Que é uma coisa extremamente interessante. Muitas vezes a captura de financiamento é apresentada como um problema, digamos assim, de prioridade máxima, mas depois, cada vez que as pessoas são inquiridas sobre esse fator, ele acaba, regra geral, por descer na ordem de importâncias. É algo para nos fazer refletir. Ora, com a ideia da partilha de boas práticas e de construção de rede, ninguém votou nos outros, o que nos vai anular a próxima pergunta. A próxima pergunta era para quem tivesse outra ideia poder expô-la, mas acho que é muito importante aqui, para o nosso senhor vereador, esta ideia de duas notas muito fortes: partilha de boas práticas, que no fundo é a continuação do que aqui se tem feito no CLA. A ideia de construção de rede acho que requer, talvez, repensar exatamente o que é que se quer dizer a rede, muitas vezes até para além das parcerias internas a Lolé, mas talvez transvasando a fronteira de Lolé, já que na área metropolitana, perdão, aqui na comunidade intermetropolitana, há talvez um ganho, uma sinergia, um ganho de escala possível, muito interessante a explorar. Ora, dito isto, então, vamos lá deixar aqui o outros quais, porque não interessa, ignoram esta, e agora? Agora temos aqui uma pergunta um pouco diferente. E quais são as maiores dificuldades na ação do CLA? É particularmente apreciada a resposta de quem esteve nesta aventura desde o início e que tem esse testemunho de evolução do CLA. Dar-vos aqui alguns minutos para poderem responder. Vocês não estão a ver as respostas a aparecer, mas não se preocupem, é de propósito, que é para ninguém influenciar ninguém. Depois daqui a bocado eu faço um sinal e o colega graciosamente lá atrás carrega no Enter e a gente vai ver as respostas. É que aquele efeito de movimento de massas também acontece a nível destes exercícios.
Ora, já temos aqui um número substancial, então agora vamos lá respirar fundo e ver o que é que aí vem. Siga atrás o Enter, força. Opa, ok. Ora, o meu olho treinado e capaz de ler isto já tem 4 mensagens-chave. A mudança de mentalidades. Já vamos, se quiserem, discutir o que é que isso representa. A ideia da consciencialização, mudança de mentalidades, obviamente está articulada. Há outra nota sobre a questão cultural, mudança de mentalidades. É um grupo. Há outro grupo, esta ideia da falta do conhecimento técnico. A grande maioria da população desconhece o comentário que foi feito há pouco, articula-se muito bem com esta ideia da consciencialização. Também a ideia da questão da implementação, das dificuldades de implementação. Há pelo menos 3 notas sobre isso. Bem, há ali uma nota / confissão que os processos morosos tudo leva a concretizar, ou seja, os processos morosos da União Europeia tudo leva a concretizar. Sim, que tudo! Bem, até foi uma gralha com piada aquela ali, hein? Troca completamente o sentido à frase. A ideia dos processos morosos, a ideia da consciencialização, a ideia da necessidade de implementação, esta ideia das medidas transversais a diversos serviços. Mais uma vez, a consciencialização, comunicação, isto parece haver aqui um grande agregado em torno dessa temática e depois parece haver em proporção ligeiramente inferior aqueles 3 tópicos que referi. Alguém que tenha escrito uma destas frases, tem algum comentário adicional que não tenha saído aqui e que o queira fazer agora, sobre estas maiores dificuldades que possam encontrar no CLA? Muito bem. Como sabem, o CLA, então, nas últimas sessões de funcionamento, tem trabalhado em torno de 3 grandes setores. Falamos da floresta, falamos da energia, falamos da água. Agora a pergunta é, estes setores devem se manter ou devem ser, digamos assim, complementados com outros setores? Por isso a pergunta que vos faço agora é, então, que setores deve o CLA privilegiar? E cada um de vocês tem um número limitado de possibilidades de resposta, creio eu, por isso digam aqueles que acham que para vocês são mais relevantes. Agora, para despistagem, eu devia ver exatamente qual é o público que aqui está, porque se temos aqui muitos representantes dos agrupamentos escolares, aquele papel central da educação já tem uma explicação, já há uma pista, não é? É curioso, eu diria que, face aos 3 setores que estão em trabalho, aos 3 grupos de trabalho que existem, parece-me que, quer olhemos para a água com assento ou sem assento, não sei se já repararam, mas há alguma água sem assento, mas que, se acumularmos, mais reforçaria, digamos assim, o elemento central neste momento. Mas é curioso, obviamente temos ali a questão da educação que surge com um grau de relevância, pelo menos aqui a nível, a nível dos representantes do CLA que cá estão, surge ali com, digamos assim, eu lembro-me perfeitamente da última vez que se fez um exercício semelhante, aparece aqui com uma força um pouco diferente. Depois, isto será analisado, eu depois descarrego os dados e reporto-vos, porque eu agora o que vou fazer é agregar estas diferentes palavras em grupos, ou seja, temos aqui digamos assim, alguma subdivisão que pode perfeitamente ter um efeito de agrupamento temático e percebemos melhor o que aqui temos. Ora, muito bem, então, água com assento ou sem assento, toda ela serve, recursos hídricos, a questão da educação e a biodiversidade, que também agora, nas últimas respostas, teve aqui digamos assim, um boost a nível de representação. Se
estivesse na vossa mão a criação de um novo grupo de trabalho no CLA, qual é que era o grupo de trabalho que vocês privilegiariam? Sabendo que já existem aqueles três. Existe o grupo Floresta, o grupo Água, o grupo Energia. É agora que os agrupamentos escolares se vingam, agora é que não há chance, não é? Bem, isto para quem, como eu, trabalha no cruzamento entre a ação climática e o ordenamento do território, isto parece que é a prenda de final de participação. Enquanto vão votando, sabem que está neste momento em elaboração o Roteiro Nacional para a Adaptação 2100, o qual irá ter uma matriz de transferência das opções de adaptação nacionais para os IGTs. Por isso, preparem-se para um grau de caos que pode aparecer aí ou não, mas vocês logo dirão. Bem, mais uma vez, entre o ordenamento de território, do território ou sem proposição no meio, temos um pouco de tudo já. Então, parece que é de facto, sem qualquer desvalorização dos agrupamentos escolares, mas parece que há aqui uma comunidade associada ao ordenamento de território que agora aqui se mobilizou para dar este destaque. Então, dito isto, aqui a pergunta para remate, que é a encomenda agora aqui para o Sr. Vereador, que é como pode a Câmara Municipal de Lolé melhor apoiar o CLA. Por isso, agora, de forma absolutamente, digamos assim, anónima, o que quiserem pedir, o que quiserem comentar, este é o momento. Aquela frase, para mim, é apoiando em simultâneo setores transversais. Isto parece aquelas frases meta que requeria aqui alguma explicação adicional. Quem escreveu esta frase importa-se de completar a sua ideia? Escrita automática. É o chat GPT. Isto é hacking com chat GPT, tudo num só pacote. Acima de tudo, então, as três grandes mensagens. Parece-me que é a questão do apoio técnico. Entretanto, o apoio técnico no início tinha
tinha bastante visibilidade. Temos aqui, obviamente, um conjunto de comentários que fazem todo o sentido, mas são menos generalizáveis. O apoio técnico, a questão do engajamento com a comunidade. Há aqui uma parte interessante que tem a ver com a questão de reuniões mais frequentes, que também em cima tinha 2 notas sobre esse nível. Logo, depois temos que analisar exatamente o conteúdo que aqui está. Lá está, interação, ações de formação. Não sei se foram demasiado influenciados pela imagem daquela súmula dos primeiros resultados do inquérito, mas isto está muito em sintonia com o que, digamos assim, com os resultados que fui recolhendo. Ora então, dito isto, e porque cumprindo o tempo que me foi dado, estamos mesmo no momento-chave, eu só queria agradecer muito e, devolvendo aqui a Lolé, é muito curioso porque é verdade, a primeira vez que cá vim, e como estivemos aqui o Transmontano, que estava aqui, tivemos aqui já várias pessoas, a Lídia também não é originalmente de Lolé, certo? Também não sou de Lolé, mas também vim aqui ao Clima Adapt e desde então isto tem sido, visita constante, por isso estou muito curioso de ver qual é que é o próximo passo de evolução e gostava eu muito que houvesse muitos mais Lolés no país e gostava de vos deixar com esta mensagem. Por melhor que aqui corra tudo, infelizmente, ponta do iceberg. Há todo um grupo muito maior de municípios que tem uma dificuldade estrutural muito maior em conseguir implementar residualmente o que vocês veem aqui. Por isso, nunca se esqueçam disso, acho que é importantíssimo celebrarem Lolé, que Lolé consegue, mas também não esquecer que é um problema, então se calhar a nível, nem vale a pena sair do Algarve, ou seja, esta ideia da coesão territorial é muito importante, por isso quando eu estava ali a provocar o Sr. Vereador para a ideia das parcerias para além da fronteira administrativa de Lolé, está na altura capaz de ser Lolé pioneiro a começar a puxar por outros também. E com esta mensagem, que é a única que eu dou, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelos contributos que depois vão ser relatados aqui no mini relatório à equipa. Muito obrigada.